Informe Jurídico. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos conectados e conectadas. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Agora, 1h43 e nós estamos começando o Informe Jurídico dessa semana. Eu sou a jornalista Sandra Domit e nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da Ativa e da Reserva. Então, curta aí o nosso programa, deixe um coração, ajude a compartilhar sempre que possível para a gente alcançar o maior número de associados e associadas. E o programa Informe Jurídico, você também pode participar, deixando seu comentário, sua pergunta, aí que o nosso advogado aqui, Leonardo Borchá, boa tarde, está prestes a responder. Sempre pronto a responder todas as perguntas, não deixar a categoria no escuro, né? Verdade. Seguir sempre esclarecendo, que esse é o mantra que a gente trabalha aqui no programa. E é sempre muito bom estar aqui com vocês. É lá, chega de feriado, né, do seu Leonardo? O feriado é bom também, Sandra. O próximo é segunda-feira. Ah, não. Tá bem, aqui com a gente já ouviu o Mar Silva dando boa tarde a todos e muita saúde. Denilson Santos, Pedro Clemente Silva, também alguma novidade sobre a ação do Grau Acima? Vamos tratar sobre isso. Paulo Ricardo, Yara Dutra Santos, Sérgio Vieira, de Braço do Norte, em QAP. O José Elsen da Silva, ficamos fora da votação da linear, não foi colocada em pauta na CCJ. Também podemos tratar sobre isso, né? Claro. Inclusive, estive de manhã também lá com a presidente, com a diretoria, e realmente a gente acompanhou toda a reunião da comissão e não entrou na pauta hoje, não. Poderá entrar à tarde, talvez, né, às 16 horas, em plenário, talvez. Não, porque não passou na CCJ. Não. Sem passar na CCJ, não entra no plenário. Então é isso. Sargento Everaldo, cadê o povo que gosta de reclamar do sofá de casa que não estava na Assembleia hoje lutando por seus direitos? Pois então, né? José Elsen da Silva também diz aqui, o grau acima, os inativos estão inclusos? Sargento Everaldo, então, dando boa tarde. Sandra Maurício. Sim, a reserva remunerada está inclusa na luta pelo grau acima, é claro. Vamos falar sobre isso agora. Israel Isaac Lopes também. Pedro Clemente diz, gostaria de saber... Opa, cliquei errado aqui. O Ricardo José Pereira, primeiro, dando boa tarde. O Pedro também gostaria de saber sobre os valores descontados de prévio, sobre a devolução do governo. Antônio Carlos Graciliano, nosso Graciliano de volta aí, lá de Porto União. Odilon Masson também, dando boa tarde a Prasquianos, de volta às dependências, um abraço a todos, não pude comparecer para apoiar. Bem, tinham vários lá, encontrei vários associados que assistem nosso programa, conversei com vários, um grande abraço aí a todos. Vamos começar então com o grau acima? Vamos, é claro. Aprasquianos, a luta pelo grau imediatamente superior, ela segue firme com o jurídico já tendo delineado toda a tese da ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, existem documentos necessários para a propositura da demanda, dentre eles a ata devidamente registrada em cartório para a Assembleia que aprovou o protocolo desta demanda coletiva para que ela possa então atingir todos os associados da Aprasque.
tal documento, embora o prazo tenha vencido recentemente, ele ainda não foi devolvido à Prasc, sendo que nós estamos apenas aguardando essa devolução para que possamos fazer o protocolo. Este protocolo, após conversa com o cartório, está estabelecido para que possamos fazê-lo na próxima semana. Ainda assim, é claro que a luta pelo grau imediatamente superior não depende apenas disso, também depende daquelas demandas que nós já encaminhamos, exemplificativamente o mandado de segurança coletivo que teve um primeiro julgamento e que agora deve ter a qualquer momento o seu posicionamento em plenário do Tribunal de Justiça. Então seguimos firmes lutando pelo grau imediatamente superior, sim, para alcançar todos aqueles da reserva, para alcançar os reformados, para que possamos trazer de volta esse direito que foi usurpado de todos em uma manobra jurídica, como já traçamos, trazendo então 2 regimes remuneratórios ao mesmo tempo, em toda esta situação que nós enfrentamos desde o início e que agora aguardamos a chegada da ata para propor aquilo que já foi aprovado por Assembleia, que seria a propositura de uma ADI. Tá bem, essa questão dos inativos também. Então... Alcance os inativos, sem dúvida, na verdade é uma ação basicamente focada nos inativos. Tá certo. A gente tem um vídeo do Dr. Rogério Napoleão, vamos então para... Já que ele não veio aqui nos visitar hoje, né? Então eu queria colocar, porque eu achei que o vídeo ficou muito bem feito e acho muito importante disseminar na categoria, então pedi para o Maurício... Rodrigo rodar o vídeo e depois eu farei alguns comentários. Aprasquianos e aprasquianos, como vão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Rogério Napoleão, sou advogado nessas ações coletivas da Prasc, um dos advogados. Tenho aqui para deixar 2 recadinhos rápidos para vocês. Uma, agradecer a vocês quanto à ação do IPREV, né? A ação do IPREV, vocês acreditaram no nosso trabalho, não entraram em bizus furados, inclusive do comandante-geral disse que vocês iam perder a ação, acreditaram no trabalho dos advogados da Prasc e o resultado é, vocês ganharam a ação, o pessoal já está cumprindo a liminar. Para quem não cumprir a liminar, nós estamos correndo atrás. E outra, já estamos cobrando os atrasados. Não enviou a procuração ainda? Nos envie. Envie para quem? Para os advogados da Prasc, para a gente. Porque vocês já estão garantidos dentro da coletiva. Tem muito advogado por aí agora que está entrando na carona, pegando o nosso trabalho e tentando entrar cobrando para vocês. Não precisa enviar nada para eles, não. Vocês já estão garantidos dentro da coletiva da Prasc. Encaminhe só os documentos para os advogados da Prasc. E vocês já estão garantidos, tá bom? Acredite em quem desenvolveu a ação. Só isso. Outra coisa, recado número 2, pessoal do CETISP, semana que vem nós estaremos protocolando uma ação coletiva em favor de vocês. A remuneração de vocês está errada, já vem um tempo que a gente vem desenvolvendo essa ação e agora chegou o momento de fazer o protocolo para garantir de que vocês têm uma remuneração correta, porque a remuneração de vocês está incorreta e a gente tem que fazer essa análise jurídica, fizemos essa análise jurídica e agora estamos protocolando a ação. Confie mais nesse trabalho nosso, porque vai ser mais uma grande vitória desse trabalho que está sendo desenvolvido muito forte pelo jurídico da Prasc. No mais, força e honra, fiquem com Deus e até mais.
Aí, então, a gente volta aqui para o informe jurídico, doutor Rogério Napoleão falando, então, aí sobre PREV, doutor Leonardo. E aí tem também a pergunta aí do Pedro Clemente Silva, que pergunta aí sobre os valores descontados de PREV, sobre devolução. Bom, vamos lá. Aprasquianos e aprasquianos, eu como queria vão? comentar o vídeo do meu colega Rogério. Eu quis passar ele aqui porque eu achei que ficou um vídeo muito bem feito, muito esclarecedor. E eu queria dizer que realmente é um orgulho perceber o jurídico da Aprasc na vanguarda da jurisprudência, criando a jurisprudência catarinense, criando os direitos dos aprasquianos, e esse, afinal, é o nosso principal papel quando se trata de um jurídico central. Então, em todo esse trabalho, o STF já reconheceu realmente que a nossa tese era vencedora, ele já reconheceu que o caminho segue exatamente aquele que nós traçamos na nossa inicial, e agora nós vamos fortalecendo o trabalho para recuperar o passado, que é exatamente a pergunta do nosso aprasquiano. Cerca de, se eu não me engano, 3.000 praças já enviaram as suas procurações, mas nós temos um universo de 7.000 e poucos aprasquianos que têm direitos do passado e que, se não enviarem a procuração, vão acabar aguardando o resultado da demanda coletiva e a execução coletiva, quando é muito mais rápido que nós possamos fazer os encaminhamentos com a procuração individual. Então, estaremos fazendo um trabalho de publicidade, divulgando a lista daqueles que ainda têm direito e pedindo que eles encaminhem, então, quem ainda não encaminhou a procuração, que o faça, para que nós possamos, então, buscar esse direito pelo qual batalhamos e não trazer só a repercussão em folha, que já beneficia os praças, mas também que possamos trazer, então, o pagamento desse passado. E lembrando que em alguns lotes é um passado bastante representativo, pois nos lotes mais recentes nós temos 1 ano e meio de desconto indevido, então existe um valor razoável e mesmo aqueles do primeiro lote são 4 ou 5 meses que merecem a devolução. Então, dizendo tudo isso, envie a procuração, busque seus direitos e conte conosco para que nós possamos respaldá-los. Sobre o CETISP, nós já tínhamos falado em outras situações, falamos até em uma Assembleia Geral já sobre esse tema, Sandra, e a situação do CETISP, ela trouxe grande estudo do nosso escritório, dos escritórios parceiros, e nós fomos trabalhando sobre a aplicação dos cálculos, a remuneração do CETISP, e nós chegamos a conclusões muito robustas de que existem equívocos que merecem agora a propositura, então, após concluído o estudo jurídico, da demanda coletiva própria. Então, você que faz parte do CETISP, esse corpo tão importante que colabora e continua, mesmo após a reserva, colaborando com a segurança pública, saiba que o jurídico da Aprasc está atento e que ainda na próxima semana estaremos protocolizando, então, esta demanda coletiva focada especialmente para o CETISP e para o cálculo da sua remuneração. Contem conosco. O primeiro sargento Nascimento esteve aqui ontem ajudando aí no programa, fazendo o programa A Palavra. Então, grande abraço aí, dando boa tarde a todos, seja bem-vindo, Nascimento. Flávio de Oliveira também, dando boa tarde, um grande abraço. Maurício Steinbach, o Pedro Pires, que lá de Tatuí veio aqui nos visitar com a esposa, com a neta, teve aqui essa segunda-feira, grande abraço, ele diz obrigada pela atenção na minha visita a vocês são a nossa força, foi uma pena não ter conhecido o Dr. Leonardo. Uma pena então. Mesmo, a próxima vez certamente, eu venho bastante na Aprasc, foi uma infelicidade não estar aqui. Ele veio segunda de manhã, a gente também estava começando o programa, não pude dar também muita atenção para ele, mas foi muito bom conhecê-lo. Jerônimo Correia, alguma novidade sobre a licença especial devido à lei federal que não conta esse tempo de pandemia? Olha, nós já temos decisão favorável, eu não vi na última semana como estava o lançamento da decisão na Folha, lá pela ADP, mas eu sei que está acontecendo o lançamento, então a licença especial já deveria estar sendo contabilizada. Vamos acompanhar aí nas próximas semanas se a ADP consegue concluir esse lançamento. Muita gente já está sendo beneficiado, para que todos possam ser beneficiados e assim possamos evitar de fazer um anúncio nos autos sobre o descumprimento da decisão judicial. O Sargento Nascimento ainda deseja melhoras para a Sandra e da rádio. É que eu estou com o meu joelho ontem, inclusive a gente fez o programa um pouco menor, que eu tinha médico,
Tô com o joelho, fazer uma ressonância. Muito vôlei de praia. Muito beach tênis. Beach tênis, tá beach certo. tênis. Tô com o joelho bem complicado. Mas vamos ver agora com a ressonância, tá bom? Obrigada, Nascimento. Marcos Esposac, que é lá de Caçador, dando boa tarde a todos. Marcelo Quadros, Ederval Pigato, como anda a questão da imediata? Acabamos de falar sobre Firme isso, e né? forte. Quando a gente encerrar a live, se tu entrou agora, quem entrou agora, pode depois, então, acompanhar toda a explicação sobre a questão do grau acima, da imediata, do grau imediatamente superior, né? Ivan Machado, dando boa tarde ao jurídico. Sandra, Ivan Machado também já esteve aqui com a gente. Renato Holtz, lá de Rio Mafra. Fábio e Bruna do Porto. Sobre o processo do grau acima, acabamos de comentar sobre isso. Quando a gente encerrar a live, vai estar ali disponível para vocês saberem toda a explicação. Ou amanhã no nosso programa Conexão, a gente vai editar e passar para vocês também. Guá Carvalho também, e o Oldair, nosso amigo Oldair da Silva, desejando saúde e paz sempre. Próximo tema? Antes de entrar no próximo tema, Sandra, eu queria falar um pouquinho sobre uma questão muito importante e que nós temos trabalhado muito para que isso aconteça. Eu queria dizer que a APRASC tem feito uma pressão grandiosa com ofícios e discussões ao governo do Estado sobre o encaminhamento do sistema de proteção social dos militares. E isso é essencial para as nossas pensionistas, para as seguranças dos nossos praças da reserva e também, em especial, para que nós possamos concretizar alguns direitos que aconteceram. Então, o sistema de proteção social dos militares, ele é necessário. A determinação legal diz que os militares têm obrigatoriamente que ter o seu regime próprio. O Estado de Santa Catarina não cumpriu isso ainda, o que é uma ilicitude premente. E essa ilicitude pode trazer as mais diversas repercussões e interpretações do Estado, trazendo novos litígios que, claro, a APRASC sempre quer evitar. Então, eu queria dizer para os senhores que uma luta grande da APRASC segue para que o sistema de proteção social dos militares finalmente saia do papel em nosso Estado e não fique apenas decretado em lei federal, e que isso é muito importante para as batalhas que nós temos em frente. Então, fiquem alertas, a nossa luta não trabalha apenas na atualização monetária do subsídio, que provavelmente é o nosso próximo tema, mas que também seguem outras legislações que são muito importantes aos senhores, dentre eles aquela que talvez seja a próxima, que é o sistema de proteção social dos militares. E ainda falando então sobre prévio, o Jerônimo Correia, ele pergunta onde consigo essa procuração para dar entrada no processo de prévio. Ele pode procurar o jurídico da APRASC, que a doutora Carol tem todo o contato, o doutor Rogério também tem utilizado sua rede para trazer todas essas procurações, mas eu penso que o local que devemos indicar aqui é falar com a doutora Carol. Eu já coloquei ali o telefone 489-8818-9803, aí está o telefone então da doutora Carol aí para pedir então a procuração. O Marco Antônio Sommer, lá de Cebola City, Tuporanga, dando boa tarde, nada de baixar a guarda, a guerreiros. Silvio de Barros, também de Barra Velha. Sobre a licença especial ainda também, doutor Leonardo, o Mário César Martins, ele diz, caso, em relação à licença especial, caso eu assine a reserva antes do desbloqueio, posso cobrar judicialmente depois essas licenças? Sem dúvidas, e seria um prazer ajudá-lo. Falando sobre isso, as licenças especiais, nós tivemos uma série de casos nos procurando com licenças especiais prescritas e acabamos conseguindo conectá-los, foi até uma ideia do Dr. Rogério também, conseguimos conectá-los no lote em uma demanda coletiva antiga da APRASC, então fugindo da prescrição que atingia alguns casos. O direito à licença especial está bastante consolidado na jurisprudência e vale a pena que todos que vão à reserva observem esse direito, até porque o Estado não os remunera automaticamente. A gente pede desculpa, mas a gente está com umas falhas no vídeo, né? Dá uns bloqueiozinhos aí, então, mas a gente vai seguindo adiante aqui. O Antônio Carlos Graciliano diz: trabalhei 2 anos e 10 meses no CETISP, daí saí, tenho direito à ação?
Depende de quando ele saiu. Nós vamos propor essa demanda, vamos pensar que ela saia na semana que vem. Ela retroage 5 anos para trás. Então, se o seu tempo de trabalho no CETISP aconteceu até 5 anos atrás, esse período certamente pode e estará envolvido na nossa demanda coletiva, que, caso vitoriosos, alcançará os seus direitos. Se foi há mais de 5 anos, aí nós não temos como alcançá-lo. Ederval Pigato, essa vanguarda aos policiais que a Prasc vem e pode fazer ainda mais, é o maior seguro que podemos ter, sendo feito de maneira correta e pelos policiais. Parabéns à Prasc. Olha, muito obrigado. Realmente, eu vejo isso sim. Eu acho que nós temos feito uma representativa transformação na forma de defesa dos direitos e tenho muito orgulho de ver todo esse êxito acontecendo, mas eu concordo que tem muito mais que pode ser feito, temos inclusive muitos planos de ampliação e contem conosco e com o nosso empenho nesse sentido. E a Guá Carvalho pergunta como ficam as pensionistas. As pensionistas estão envolvidas nessas demandas coletivas mais importantes da Prasc recentemente. E quando eu falo do IPREV, o grau imediatamente superior também deve alcançá-las. Então nós temos uma série de direitos que alcançam as nossas pensionistas e que estão abarcados nas nossas demandas coletivas. A criação do sistema de proteção social dos militares, e que é uma bandeira que eu acabo de citar, ela é algo que virá para consolidar os direitos das pensionistas, trazendo então uma série de outros direitos que nós vamos fazer de forma coletiva e individual, e que nós já estamos estudando desde o final do exercício anterior, para que nós possamos estar preparados para assim que o sistema de proteção social dos militares seja aprovado para atender todas as nossas pensionistas. Então saibam que hoje vocês já têm benefícios com diversas demandas coletivas em andamento, mas que nós também estamos trabalhando em questões específicas, individuais, e que o sistema de proteção social dos militares destravará uma série de direitos que nós poderemos exigir para as senhoras. E o Graciliano ainda diz que saiu em fevereiro deste ano com a questão do... Ele estará abarcado pela demanda coletiva, Graciliano. Valmir Brognoli Júnior, tem previsão quando vai sair o pagamento de prévio? Não existe como haver previsão num processo judicial, mas eu posso dizer que aqueles todos que já nos mandaram procuração, os processos estão sendo encaminhados com grande velocidade e que a nossa previsão é que ainda no próximo exercício possamos efetuar todos esses pagamentos. O vídeo está, dando umas paradas aqui, a gente tá sabendo, mas infelizmente é a nossa internet, A internet aí que tá dando umas travadas, mas a gente vai seguindo aqui pelo programa. O Dário Eugênio Moreira, ele diz: vou assinar a reserva no dia 2 de dezembro, olha que maravilha. O que devo fazer referente ao regime? Aceitar? Não entendi, perdão. Vou assinar a reserva no dia 2 de dezembro. O que devo fazer referente ao regime? Aceitar? Na verdade, aquilo que nós orientamos desde o início e que seguimos orientando agora é: não opte, não participe, não escolha entre um sistema remuneratório ou outro. Permita que esse enfrentamento se faça por forma judicial e não por uma opção dos senhores. Então, se vier no momento de ir à reserva, como eu vi acontecendo com muitos, uma exigência de que faça a opção pelo regime da 765 ou da 614, diga: eu tenho direito ao silêncio. A lei estabeleceu, a própria lei 765 estabeleceu o direito para que eu silenciasse. E pode procurar o jurídico da Prasc se necessitar de suporte, pois estamos aqui exatamente para isso. Ainda tem isso, doutor Leonardo? Eu não vi mais acontecendo, mas eu acho que a gente está sempre alerta, Tá bem. Vamos para o próximo tema, então, para quem está entrando agora, já tratamos do grau acima, vai ficar disponível para vocês assistirem sobre prévio. Próximo tema? Eu acho que o próximo tema eu vi algumas perguntas sobre a atualização monetária do subsídio. Hoje de manhã eu não estive lá, talvez tu possas até complementar algumas das minhas respostas, mas quando se trata da atualização monetária do subsídio, eu queria dizer que a luta continua, é sempre muito complexo os movimentos políticos de atualização monetária do subsídio. Nesse caso, é ainda mais complexo, porque nós estamos tratando de um longo período sem atualização, ou seja, de um percentual razoável que é necessário na remuneração dos senhores, e que eu já falava no nosso último informe jurídico que o governo tinha um plano
de estabelecer não só a atualização monetária do subsídio dos militares estaduais, mas como de diversas outras categorias na segunda quinzena de novembro. Esse bizu, estou aprendendo a falar igual os policiais, esse bizu que nós tomamos conhecimento, ele vai cada dia mais tomando força e vigor, independente das pressões que a APRASC segue fazendo. Vamos recordar que o governo tem hoje uma base aliada forte dentro da LESC, e que a sua vontade quanto às pautas é possível que aconteçam. Então, a expectativa minha como advogado é que agora na segunda quinzena nós teremos a pauta não só da atualização monetária do subsídio dos praças, mas como de outras categorias também. Hoje, o que aconteceu é que existia uma perspectiva desde a semana passada de que fosse convocada para a sessão da CCJ desta semana. Na convocação da pauta não saiu, poderia entrar como extra pauta, mas eu sei que toda a equipe da APRASC esteve acompanhando lá e nada foi incluído. Acho que até você estava lá também, né, Sandra? Como é que estava o clima lá hoje? Então, bastante expectativa, né? Mas realmente os deputados nem muito aí, né? Para mobilização, e ficamos aí sabendo navios, né? Eu acho que na parte dos deputados o plano é muito claro e eles devem seguir isso que nós tomamos conhecimento, que é tratar diversos projetos ao mesmo tempo para permitir que o governo faça uma única negociação com eles e com isso facilitar, vamos dizer assim, facilitar a vida do governo na tramitação de todas as categorias ao mesmo tempo. Mas o nosso papel é seguir pressionando, né, Sandra, e não admitir uma bandeira branca nesse sentido. Então, mesmo reconhecendo que a possibilidade seja que o governo continue com o seu projeto de pautar somente na segunda quinzena de novembro, acho que a pressão deve continuar e ser persistente até o dia que consigamos essa votação. Mas a gente vê, o Sargento Everaldo tem razão, porque a gente vê aqui muitos falando, né, no Face, no WhatsApp, cobrando da PRASC, mas hoje a PRASC botou lá uma segunda vez, né, colocamos lá toda uma estrutura, banheiros, tenda, água, transporte, almoço, e tinha pouca gente, né, bem pouca gente. Então, vamos ver agora na próxima mobilização aí, né? Vamos aumentar aí o número de associados aí se mobilizando. O Edilor Silva diz: cheguei agora, o ano está findando, o plano de carreira, pelo jeito, só para o próximo ano? Eu acho que sim. É uma infelicidade que isso tenha acontecido, mas eu acredito que todo o atraso que existiu, e não por vontade da APRASC, para a aprovação da atualização monetária do subsídio, não tornou possível que outros projetos tomassem o caminho legislativo. E o do plano de carreira é um deles. Eu acredito que isso deve acontecer para o início do ano que vem, logo após encerrar o finalzinho desse ano, iniciar a tramitação dele, mas os projetos estão muito adiantados nos dois comandos, na APRASC, na própria LESC existe uma comissão tratando disso. Peço desculpa, hoje eu estou um pouquinho rouco, Sandra, está um pouquinho diferente do comum, mas na própria LESC tem também um longo trabalho já aprofundado nesse sentido. Então eu penso que depois de destravar a pauta dos militares estaduais com a atualização monetária do subsídio, essa situação que já está atrasada deve acontecer. O Dário Eugênio aqui agradecendo a resposta. Afonso José também, 2022, não votem em oficiais. Vamos para o próximo tema? Vamos. Eleições, a PRASC? É claro. Vamos falar das eleições. Vamos falar. Bom, prezados aprasquianos, eu realmente sempre trago todo e qualquer posicionamento que eu faça de forma extremamente fundamentada. Então eu tenho uma história para contar aos senhores. Neste sábado pela manhã fui procurado pelo presidente da comissão eleitoral, o subtenente Francioni, para me trazer uma impugnação que foi apresentada por uma das chapas ao pleito eleitoral que nós tivemos na quinta e sexta da semana passada. Esse pedido eleitoral, né, de impugnação daquelas eleições, ele trazia basicamente em seu bojo dois argumentos. O primeiro argumento era sobre o recadastramento, que teria impedido alguns aprasquianos de exercer o seu direito a voto, e o segundo seria uma ausência de publicação da Assembleia Eleitoral. Então eu fiz a minha primeira resposta e que peço licença para ler para os senhores, até porque ela é muito breve e que ela faz parte da história para que vocês entendam os movimentos de sábado.
Prezado presidente da Comissão Eleitoral, fiz a leitura do documento encaminhado pela Chapa 1 e trago a seguinte orientação. Número 1. O recadastramento dos eleitores foi uma medida de segurança requerida pelas próprias chapas, amplamente divulgado e, portanto, não vejo como a prejudicial levantada pela chapa possa prosperar. 2. Tenho certeza de que houve publicação para as eleições que estamos realizando. Portanto, basta buscar a tal publicação nos arquivos da APRASC a fim de soterrar o tema. Então, fiz a resposta ao presidente da Comissão Eleitoral e segui tranquilo, ainda em minha residência, sobre a temática. Passada mais ou menos meia hora dessa resposta, eu recebo uma nova resposta do presidente da Comissão Eleitoral dizendo que foi buscar nos registros da APRASC e que não encontrou a publicação. E é aqui que eu trago a explicação sobre o tema. Foi feita uma assembleia para organizar as eleições. Essa assembleia estabeleceu a criação de uma comissão eleitoral. Esta comissão eleitoral, então, passou a assumir os trabalhos para conduzir todo o procedimento eleitoral. Recebeu a inscrição de chapas, organizou debates, organizou as publicidades e quando chegou na data da votação, por observância de uma das chapas, acabou percebendo que não teve a primazia de publicar o ato eleitoral. Observando essa situação, a publicação ela deve acontecer em jornal de grande circulação, é uma convocação de uma assembleia e, portanto, infalível de resolvê-lo no dia posterior às eleições. Então, com toda essa situação, e observando que não poderíamos retornar 7 dias atrás, e que a publicação não foi feita, eu não tinha outro caminho senão orientar que aquela eleição ela não aconteceu em uma assembleia. Queria rememorar aos senhores que o artigo 9, inciso 1 do Estatuto diz que a eleição, a escolha dos diretores da entidade e também sua destituição, etc., acontecerá em assembleia. E também gostaria de dizer que o artigo 10 diz que esta assembleia deve ser convocada em jornal de grande circulação. E, portanto, com toda essa situação e observando que a publicação não foi feita, aos meus olhos, uma incumbência da Comissão Eleitoral, eu fiz um novo parecer. Prezado presidente da Comissão Eleitoral, a confirmação de inexistência de convocação formal para a Assembleia Geral Eleitoral traz repercussões insanáveis e, mesmo com grave lamentação, temos que considerar que apenas a Assembleia Geral pode eleger a diretoria da entidade. Que sem convocação formal ao ato eleitoral, a votação realizada até aqui não passa de uma consulta à categoria, sem qualquer repercussão para fins eleitorais. Que sem a respectiva convocação não é possível cadastrar a ata das eleições e, logo, também não seria possível dar posse aos eleitos. Que o vício em si e o litígio já proposto no Poder Judiciário poderia repercutir em prejuízos imensos à representação dos praças, caso esta comissão deixe de assumir a condução e resolução do problema. Nesta contextualização e percebendo a característica insanável do vício apontado pela Chapa 1, recomendo o reconhecimento da nulidade apontada para evitar que o Poder Judiciário o faça, afinal a ausência de convocação é insolúvel. Então, este meu parecer ele não aconteceu de uma forma infundada. Eu não tinha conhecimento de que a convocação não havia acontecido, Sandra. Fui surpreendido, tanto que por isso que eu quis contar toda a história aos senhores. No meu primeiro momento eu fiz o parecer, basta buscar a publicação. E depois eu recebi a informação de que a publicação não havia acontecido. Também orientei ao presidente da Comissão Eleitoral, em conversa com ele, que já que a eleição ela teve suas características nulas e não foi uma Assembleia Geral, então não poderíamos sequer registrar o eleito, para que ele pudesse então traçar da condução da resolução do problema, que o resultado da eleição não fosse aberto e que ele tomasse os cuidados para que ninguém, nem ele mesmo, tomasse conhecimento do resultado que ali aconteceu e que com isso nós pudéssemos então admitir o equívoco da Comissão Eleitoral e com isso buscar a resolução dos problemas. Então eu trago essa narrativa a todos os senhores com toda a tranquilidade do parecer que fiz e contente que esse problema tenha aparecido antes de registrarmos e divulgarmos o resultado eleitoral. Seria essa a explicação, Sandra. Tá bem.
A Cíntia Pedro Honorato Viana pergunta se a liminar do IPREV foi cassada. Teve uma divulgação sobre isso, maldosa, acredito de um advogado buscando captar clientes. Eu acho muito importante que tenhamos diversos advogados que atendam os militares estaduais. Por vezes trago alguns como convidados para estar aqui no nosso programa. Tenho admiração pelo corpo de juristas do Estado que defende os direitos dos nossos praças, mas toda essa captação, esse convencimento da categoria para ser representado por um advogado deve ser baseado na verdade. E um advogado que começa divulgando, dizendo que uma liminar que está vigente foi cassada e que deveriam assinar rapidamente uma procuração a ele, é deveras um advogado que sequer merecia estar habilitado como tal. E, portanto, até já pedi e peço novamente que, se alguém tiver conhecimento de quem é esse advogado que fez tal divulgação, por favor, traga ao meu conhecimento, que será um prazer representá-lo perante nossos órgãos de representação. No entanto, basta dizer que o nosso liminar do IPREV ela não está confirmada somente uma vez, como 16 vezes. Respondido aí. Edson José Martins diz 22222. E ele diz: eu ganhei e recebi, entrei em janeiro, parabéns ao jurídico. Muito obrigado. Entrou e recebeu o quê? Algum resultado de alguma das demandas? Deve ser. Talvez da licença? Não. Provavelmente, da licença. A licença está muito rápido, Sandra. Alain Jan Sagaz diz: boa tarde. Quanto às licenças, falaram que foi ganho a causa e até agora nada. Não, realmente é aquilo que eu falei um pouquinho antes. Existem muitas pessoas que já estão sendo beneficiadas, outras ainda não. Parece que tem alguma adequação de sistema. Eu falei com a ADP 2 semanas atrás e vou voltar a pressioná-los para ver se esse problema já está solucionado. Afinal, já existe ordem judicial determinando que assim o faça. O Valdecir Decol pergunta ainda quando vai sair o dinheiro do IPREV, das horas extras. Já falamos, né? O do IPREV já falamos, mas o das horas extras, ela está falando da repercussão das horas extras. Isso está em demandas individuais, diversos já receberam e diversos estão prestes a receber. Então, para saber a sua ação individual, é impossível que o faça aqui no programa ao vivo, mas você pode contatar a Carol, que ela vai poder localizar o seu processo e facilitar e observar onde está o seu cumprimento da decisão. Eu digo de novo, quem está entrando agora e fazendo perguntas sobre prévio, grau acima, a gente já tratou. Assim que a gente encerra a live, dá para acompanhar, né, todo o conteúdo e todo o programa, e também amanhã a partir das 10 horas no nosso programa Conexão. Selvino Conte diz: vamos acabar sem nada, reposição do governo 32%, soldados e cabos 21%. Praças jurunas, concursados e oficiais 21%. Seria justo, pois com os roubos dos direitos, com a lei do subsídio, nos roubaram todos os direitos. Soldo dos cabos da reserva anteriores ao subsídio deviam ter mesmos direitos a soldos de terceiros jurunas, pois todos não são concursados, direitos iguais. Luiz Ismael Sazerski diz: quando vai sair o pagamento dos precatórios das horas extras? Será que vou receber em vida? Brincadeira. Isso. Vai receber em vida. Os precatórios já foram mais demorados. Hoje em dia ainda existe uma demora, uma fila, mas ele está mais célere. Aaron Alves de Moura diz: votar é opcional. E o Luiz Ismael Sazeski ainda diz: esse aumento do governo só vai beneficiar oficiais e de primeiro sargento e sub. Tarcísio Fischer: temos que lutar por melhores salários, pois daqui a pouco nem abastecer o carro não vai mais dar. Com o preço que está o combustível, né, Sandra? Para todo mundo, né? Para todo mundo. Brincadeira. Bom, eu acho que essas eram as pautas de hoje. Eu queria dizer que eu estou sempre à disposição. Fico satisfeito de estar movendo mais uma demanda coletiva na semana que vem. A nossa ADI, eu penso que as coisas seguem muito firmes e temos muitos projetos aqui para ampliar ainda mais o jurídico da APRASC, e é muito bom estar aqui com os senhores. Tá bem, eu conversando com o Cabo Poli, que está bem aqui na minha frente, do outro lado aí do vidro, falando aí sobre a atualização do aplicativo, né? Estamos aí aguardando, Poli, quando será essa nova atualização? Tá bem. Boa tarde para todos, boa tarde, Bolchá, Sandra.
O que está sendo conversado com o pessoal do aplicativo agora, porque ainda estava travado no sistema como fosse a primeira eleição, né? Coisa que já foi praticamente extinta. Então, entre hoje à tarde e amanhã de manhã já está sendo liberado e ficará aberto até dia 21, à meia-noite, para o cadastramento daqueles que não fizeram da primeira eleição. Então, vamos se mexer aí. Obrigado, Poli. Então, quem não teve a oportunidade antes, então agora vai ter mais uma chance aí para se recadastrar, que vai ser muito fácil, a gente vai estar informando aqui todos os dias. E então, nova eleição aí, partindo do final do mês, ainda não tem a data definida, né? Comissão Eleitoral que deve tomar as definições de Isso. praxe. Então, a gente vai informando vocês. Bom, não temos mais perguntas, nosso informe 1 hora aí, né? Rapidinho hoje. Então, a gente agradece, doutor Leonardo. Eu que agradeço. Até a próxima terça-feira. Estamos aqui de volta com o Informe Jurídico. Um abraço, boa tarde a todos e até amanhã no nosso programa Conexão. Você ouviu Informe Jurídico.